Gravando. Então, olha só, hoje é nosso último encontro aqui nessa roda de conversas, no webinário que antecede o curso livre Desformação de Yoga, ou como desenvolver um yoga autêntico. Ele é meio pretensioso, né? Talvez até meio narcísico, talvez seja um reflexo de mim mesmo. Mas a ideia não é uma afronta aos cursos de formação. A proposta ela tem muito mais de ironia, né, do que de provocação, no sentido de nós tentarmos nos alfabetizar com o yoga. O que eu quero dizer com isso? Os cursos de formação, em geral, estão focados em você ser um especialista nas técnicas do yoga. Eles são muito bons nisso. Eles são muito bons. Você realmente sai capacitado a ensinar um asana para um aluno, um pranayama, um kriya, cantar mantra com a língua no céu da boca, hatha yoga, essas coisas assim. Eles são bons. Mas é pouquíssimo a força dele, ou dos cursos de formação, em você conseguir pensar o yoga por si só. Para alguns me ouvindo, talvez seja até uma contradição. Eu vou fazer um curso de formação do Iyengar Yoga e eu vou pensar o yoga depois do curso por mim mesmo. Então, não tem sentido, né? Porque você vai sair formado na perspectiva do yoga de Iyengar. Vai fazer um curso de Ashtanga Vinyasa Yoga. Vai sair formado pela perspectiva do Tio Joyce. Eu fiz um curso desavisado, que era de Kuvalayananda, eu não sabia. O nome era Hatha Yoga Clássico. E saí do curso com a perspectiva do pai do yoga científico. Olha só, não é à toa que eu fui fazer carreira acadêmica. Porque a minha formação me capacitou no yoga do cara que iniciou o yoga na ciência, sobretudo no seu processo de terapia. Então, a desformação, a ideia, não é capacitar você como profissional na área de saúde, no campo do yoga. Mesmo porque a grande maioria que vem aqui, cola no meu rolê aqui, é um professor de yoga ou um praticante cansado. Aquele cara que já dá aula ou acabou de se formar, mas sente que alguma coisa falta. E é tão louco que essa demanda fez surgir... os cursos estão na moda agora também, né? A pós-graduação em yoga. Então, você faz yoga e aí ele vai ganhar um upgrade de como ser um professor melhor capacitado. Aqui nós estamos bem longe disso, tá certo? Se você tem essa expectativa, pega o beco, porque eu vou complicar mais sua vida. A proposta aqui, em desenvolver um yoga autêntico, é você conseguir, com o yoga, não o yoga caminho, né? O caminho da salvação. Vou chegar no ponto A para o ponto B. Aqui, tudo é ponto B. Eu penso o yoga como aliado a você. Um yoga como um parceiro, uma ponte. Não pode chegar em algum lugar. Porque o yoga ele é absolutamente inútil. Essa é... Vem que parece que não começou, mas já começou. Então, vou fechar o primeiro rolê. A ideia é você pensar o yoga numa inutilidade maravilhosa. Porque ele sendo inútil, Letícia, você comendo esse bowl gigante aí, eu com uma fome desgraçada que acordei tarde e eu não consegui só pegar água. O yoga tem sempre uma utilidade. Então, desformação é para tornar inútil o yoga, de novo. Como assim inútil? Não é um yoga para dor de cabeça, yoga para dor nas costas, um yoga para educativo divertido, yoga para não sei o quê, yoga para empreender no campo espiritual. Há pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazer isso, estão fazendo bem melhor. A proposta aqui é você se alfabetizar. E esse módulo aqui é o módulo Escrituras. Então, nós tivemos o primeiro encontro aqui, foi uma introdução ao módulo Filosofia. O segundo, introdução ao módulo Fisiologia. Ontem fizemos um encontro ao módulo Sociologia, ou Ciências Sociais. Pensar o yoga inserido num fenômeno social, como um fenômeno social. Ao longo da história, ele está inserido em vários contextos, vários rolês. Se um dia o Schopenhauer se envolver com yoga, vai rolar um yoga Yanomami. Não poderia ser diferente. Isso é uma coisa que você tem que entender.
Quando um Schopenhauer, um Yanomami, entra em contato com o yoga, ele vai ler o yoga pelo background que ele tem. Então, quando Débora entra em contato com o yoga, ela vai, ou deveria, para ter um yoga autêntico, desenvolver um yoga a partir do background dela. E o que nós aprendemos quando fazemos um curso de formação moderno de yoga? A nos adequar a um background que vem de fora. Em geral, a matriz, ou como disseram ontem, o motriz, eu adorei isso aí, é hinduísta indiano. Porque você poderia ser hinduísta, sei lá, paquistanês, sei lá. É outro background. Mas a gente se esforça para replicar uma vida yógica indiana e, em geral, hinduísta. Porque pode ser sikh, jainista, budista e ainda ser indiana. Até ateu. Né? Existem indianos ateus. Existem indianos comunistas. Olha só. Sim, existe o Partido Comunista Indiano. São minoria. Estão sendo absolutamente massacrados, igual a gente aqui, porque lá tem um Bozó também. E olha o que o Bozó está fazendo lá. Vem que a aula já começou, tá? Estou no segundo degrau. Já estamos falando de escritura e você nem se ligou. Porque somos analfabetos. Olha só que interessante. O Narendra Modi, o primeiro-ministro, o Bozó da Índia, implantou yoga obrigatório em todas as escolas da Índia. O brasileiro desavisado, o bobalhão, o que está em avídia, minha mulher grita falando, não pode xingar os caras de bobalhão. Então tá bom. Pessoas em avídia. Pronto. Estou xingando você em sânscrito. Acham lindo que o yoga... Olha, todas as escolas da Índia. Já vi posts já. Olha como se implanta yoga nas escolas. Cara, é opressor, é autoritário. Uma menina indiana, hinduísta, não quer abrir as duas pernas para tocar o artelho com a bunda para o alto. Não quer. Ela não quer um macho em cima dela, com as pernas afastadas em cima do quadril dela, arrumando a lombar. Ela não quer, certo? E eu acho que nem você deveria gostar disso. Há 1 milhão de formas de você fazer um ajuste. E não é por trás, no cachorro olhando para baixo, ajustando o quadril e o cueca atrás de você. Não. É altamente opressores. Nós vamos trabalhando yoga de uma forma replicante, sem nenhum mínimo tipo de reflexão crítica. E as escrituras são da mesma forma. Primeiro, a maioria dos brasileiros yoguines, para a gente fechar no Brasil, para não ficar pensando no que o londrino pensa, entende os textos do yoga, seja tântrico, seja do Yoga Sutra, do Patriarcal e Patanjali, seja Hatha Yoga Pradipika, o Gheranda, da galera dos natas, são considerados perfeitos em si mesmo. Pô, não dá para trocar ideia, né? É tu pegar, sei lá, o banquete, né? E considerar o texto perfeito em si mesmo. Dá para desenvolver algum tipo de reflexão crítica? Não. Por quê? Eu não entendi. Não entendeu porque você é burro. Você não tem a capacidade cognitiva de entender a palavra de Patanjali. É assim que a gente aprende hoje. Não é louco isso? Se você lê o capítulo 3 de Patanjali, que eu gosto do Yoga Sutra, tá? Eu gosto. Mas tu lê o capítulo 3, tiozão, o que Patanjali tomou no capítulo 1, bateu no 3. Chá de fita, cogumelo, sei lá o quê, mas é uma piração gigante. Se você lê aquilo ali como um texto perfeito em si mesmo, fica difícil. Porque ele ensina eu a olhar no ponto entre as sobrancelhas da Débora, em Samyama, da Aranjana Samadhi, e eu vou ler a mente dela. Você que é macumbeiro, olha para o lado e fala, mas não é isso mesmo? O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do seu background, ou seja, do seu contexto cultural, de onde você vem, os textos podem não fazer o menor sentido para você. Mas como eles são lidos como textos perfeitos em si mesmo, textos teológicos, não filosóficos, você sente mal de não conseguir entender.
e nem te permitem fazer questões sobre aquilo. Vai no próximo curso de Vedanta, levanta a mão e fala, esse sutra aí não tem nada a ver. Faz isso para tu ver. Experimenta fazer isso. Ou vai no curso de Tantra, quando está falando sobre os sutras de Tantra, levanta a mão e fala assim, cara, não entendi, não faz o menor sentido tudo isso que está falando aí. A primeira reação do professor é de espanto. Você pode ter certeza. De espanto por quê? Quem você pensa que é para ousar criticar um texto que foi escrito por quem? Por pessoas perfeitas, siddhantas. Aqui, a ideia é nós lermos, primeiro, sem nenhum comentário. Porque a gente lê o Yoga Sutra, falando que é o livro que a gente mais lê nos cursos de formação, né? Está mudando, mas é o que mais lê ainda. Tanto que a Aliança do Yoga tem uma obrigatoriedade nas escrituras, é ter yamas e niyamas. Independente de qual escritura você vai, mas é obrigado a você estudar yamas e niyamas. É muito interessante isso, né? O Yoga Sutra foi pensado no período moderno, sobretudo por brahmanes, como texto clássico. Olha, isso é muito louco isso? Por que ele é clássico? Por que não é o Yoga Vidya? Por que não é o Pradipika? Por que não é outro texto? Porque foi escolhido. Foi escolhido. E a gente lê qualquer um dos textos do yoga desprovido de qualquer tipo de reflexão ou de postura crítica. Isso faz com que o texto não apresente contradições para você e as contradições que surjam, você se sinta culpado de não ter entendido. E é isso que acontece. E aí, aos poucos, o opressivo, né, o que está sofrendo a opressão, por ser alienado, começa a desejar ser o opressor. E aí começa a raspar a cabeça, põe bindu na testa, anda com os bagulho lá de açafrão, com uma mamila aparecendo, cruza as mandigas dele no peito de cordão branco de Brahmani, como se fosse possível você se converter ao hinduísmo. Não dá para se converter ao hinduísmo. Então, nenhum latino-americano, sobretudo mulher, vai ser Brahmani. Não tem nem feminino de Brahmani. Não tem nem o feminino de Brahmani. Eles nem falam, não, nem passa pela nossa cabeça, tem uma Brahmana, sei lá. Eu estou provocando, claro que eu estou provocando. É uma provocação para que vocês se sintam autorizados a ler o texto com pessoas maduras e adultas. É isso que eu estou brincando com vocês e provocando. A ideia aqui é um grito para que vocês se sintam autorizados a ler o texto. Ler o texto como gente grande. Então, pegar os 196 sutras de Patanjali, ler de cabo a rabo, cara, dá 25 minutos. Eu já fiz isso, tem num podcast meu, gravei num áudio. Eu gravei, acho que 4 versões da tradução. Acho que da Glória, da Lilia Gumini, do Taimni, que é classicão, aquele capinha verde. Umas 4 versões. Eu li o sutra sem comentários. Cara, é irado. E essa é uma primeira experiência que a gente vai fazer, que a gente faz, na verdade, no curso de Desformação. Nós lemos os textos sem comentário, traduzido. Um dos textos que a gente pega, obviamente, é o Yoga Sutra, para ler. A gente faz uma leitura dirigida dele. Outro que a gente está incluindo esse ano é o Tantra Iluminado do Tio Cris. A gente está fazendo estudo agora no grupo de estudo sobre ele. Mas antes de ler um texto como esse aqui, o Tantra Iluminado, é importante você ter na cabeça que ele foi escrito por uma pessoa, Tio Cris. Certo? Ele não é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é alguém que faz parte do background e lê o Tantra a partir da perspectiva dele. Não sejamos ingênuos de achar que ele é o grande tradutor. Blá, blá. Não, é um cara, certo? É um cara. Então, nós lemos os textos como escritos por pessoas. Parece óbvio, parece até bobo que eu estou falando, mas não é. Não é. Provavelmente Mariana já tenha passado por pessoas no qual lê um Vedanta como
a Torá para quem é devoto da Torá. Nós não somos devotos do yoga, tá certo? Nós compreendemos, vem que eu vou subir o degrau, nós compreendemos os textos do yoga como textos filosóficos. Ah, mas eles também. Mas só que filosofia, eu posso meter o pau em Platão. Eu posso ir com os dois pés em Aristóteles. Eu posso dizer que Nietzsche não entendeu Spinoza em alguma passagem. Olha só, o Nietzsche critica Spinoza. Não é louco isso? Não, não é louco. É natural, é normal que isso aconteça, certo? Nietzsche se inspira em Schopenhauer, Schopenhauer se inspira no budismo e um bate no outro. Quando a gente lê um texto, como se ele fosse um texto filosófico, a gente primeiro lê o texto como foi escrito por alguém, ou por uma escola, por um conjunto de pessoas normais, na horizontalidade, como nós estamos aqui. Beto, você falou aí, não tem nada a ver, essa palavra já não se usa mais, isso aqui não é legal. Ótimo, porque quem ensina também aprende com quem está sendo ensinado. Isso a gente, no mundo, no campo do yoga, nunca teve. Não é que perdeu, nunca teve. E quando a gente olha a imagem de Shankaracharya, por exemplo, né? O cara que escreveu Vedanta, ou sei lá, um representante do Vedanta, toda escola de Vedanta tem lá a fotinho dele. Como é que está essa foto? É ele sentado à beira de um rio, talvez o Ganges, sei lá, trocando ideia com a galera. Não tem ele em cima num púlpito falando para os discípulos desavisados, carentes da sabedoria. A gente conversa com quem já tem conhecimento também. Um erro que a minha geração cometeu muito foi ir para penitenciárias, foi ir para favelas, comunidades carentes, não, vulneráveis, assim, marginalizadas, como se fosse levar a palavra da salvação para esses povos carentes de sabedoria. Uma postura digna de alguém que se acha alta casta. E é natural isso, porque a gente herdou o yoga de alta casta indiana hinduísta. E a gente replica. E o que eu acho mais maluco é vocês, mulheres, replicarem esse discurso. Eu acho isso sempre muito curioso. Eu nunca me canso de pensar isso. Chegam até a fazer culto da piroca de um deus. Isso, para mim, eu acho isso uma coisa muito louca. Eu acho isso uma coisa muito louca. Vocês podem ficar ofendidas comigo. Mas eu não consigo compreender alguém feminista fazendo culto à piroca de um deus. Eu acho isso muito louco. Eu sempre achei isso muito louco. Por que não fazem o culto à vulva de Durga? Sei lá. Mas não, fazem o culto ao pinto de Shiva. Sim, eu estou provocando vocês de novo. Porque vocês são a maioria em ler os textos. Algumas são as representantes dos textos. 2 no Brasil ganharam títulos no consulado indiano com o Bozó. A gente acha isso incrível. Não é incrível, gente. A Letícia recebeu uma comenda do Bozó. Eu não aceitaria. Eu me faço claro, não? É meio óbvio. Então, quando a gente vai adentrar as escrituras do yoga, e no curso, a gente vai pegar, obviamente, o Yoga Sutra, até para poder entender o Yoga Sutra, tem que ser, para você criticar, você tem que entender ele, tá certo? Eu não gosto de Platão, mas eu preciso ler os textos do Platão. Pô, eu li todos os textos do Olavo de Carvalho, pronto, para não ficar negócio de Platão, grego. Eu li todos os textos do Olavo de Carvalho, olha que desgraça. Não todos, que eu não tive tanto estômago assim. Aquela parte que ele vai estudar Aristóteles, eu não consegui. Mas os textos que os idiotas leem, os imbecis coletivos, eu li. É necessário ler para você poder ter subsídio para criticar. Então, o Yoga Sutra, precisa ler, precisa entender a estrutura do grande Tony Robbins, né? O cara explica o que é a experiência do Samadhi no capítulo 1 e mostra o caminho para chegar no capítulo 1 no capítulo 2. Ele é esperto, ele poderia ter invertido, né? Colocar, ó, esse é o caminho do yoga sadhana, com os 8 passos, yamas e niyamas, blá. E o capítulo 2, se é a grande experiência, né? Que é o samadhi. Mas ele não, ele inverte, ele é mula. Se tem um Érico Rocha no yoga, é Patanjali,
Quem não soube aí a referência, Bidu, Érico Rocha é um grande líder aqui, papá, plataforma de lançamento, empreendedor. É o Elon Musk. É o Elon Musk do Brasil. Que desgraça. Olha que desgraça. E Patanjali inverte, cara. Patanjali mostra no capítulo 1 o que é entrar na experiência do yoga, samadhi. Você fica absolutamente maravilhado com aquilo. E no capítulo 2, ele mostra como chegar no capítulo 1. Capítulo 3 é licértico, né? É o que ele pira. Ele vai escrever tudo que é Siddhi. E na finaleira do capítulo 3, ele fala, ó, dá para atingir esses Siddhis, esses poderes do yoga. Mas para quem quer chegar no último capítulo, a liberdade em vida do sofrimento humano, Kaivalya, deve abandonar os Siddhis. Isso é muito legal. Por que ele faz isso, cara? Porque os Siddhis é onde os yogis anteriores a Patanjali, está claro para vocês que existia o yoga antes de Patanjali? Patanjali, século II, século V, tem yoga antes dele. É o yoga que Buda praticou, certo? É um yoga o quê? É um yoga mágico, cara, místico. O que é um místico? O místico, ao contrário de um sacerdote, como o Brahmani, estabelece uma ligação direta com o mundo espiritual, ou o mundo, se quiser. Ele dispensa Brahmani. Está me acompanhando? Então, Patanjali descreve os poderes que os yogis antes dele fazem, mas diz, ó, isso não é bom. Cara, ele está fazendo uma crítica aos yogis magos, xamãs, tá ligado? É como você... A comparação vai ser muito louca, mas assim, é como você lesse Schopenhauer, que é um xamã Yanomami, mas você é um bozó. E aí você vai pegar toda a mitologia Yanomami e faz uma leitura cristã. Caralho, o que eu fiz agora foi muito foda. Espero que você tenha entendido que eu inventei isso agora e ficou bom. É você pegar a mitologia Yanomami, caralho, pode crer. Se você gostou, não importa, eu adorei. E traduzir isso em 196 pequenas frases à luz da Damares. Caralho, meti a Damares no meio agora. Patanjali fez isso. Tanto que a versão do yoga de Patanjali é aceita como darshana, um ponto de vista, uma perspectiva da religião hinduísta. Na época não era hinduísmo, porque hinduísmo foi o europeu que inventou, religião védica ou bramânica, foda-se, é a mesma coisa. Ou seja, ele leu o yoga que existia antes dele, altamente místico, que dispensa sacerdote, mágico, ligado de forma animista, ou seja, a natureza é animada. Populações animistas, como a de Krenak, Copenau, a Tapajós, são animistas, eles animam a natureza, ou são imanentes. Então, eles fazem culto à montanha, à árvore, o rio, a cachoeira, o mar. Patanjali vem e desanima a natureza. E anima quem? Um Deus. Quem? Ishvara. Está acompanhando, Letícia? Ninguém vai te explicar isso aí, não. E a gente? A gente desanimou Ishvara, porque a gente não acredita em Deus, certo? Você aprendeu de yamas e niyamas, a não violência, passou meio por cima de brahmacharya, porque é celibato, mas ninguém quer ficar celibatário. Então, você entra no rolê do Iyengar, né? Não, mas com seu parceiro ou sua parceira pode, pá. E se eu tiver 2 parceiros? Pô, aí vamos ter que conversar, vamos para a convenção. Né? O Iyengar não chegou nesse ponto, se você tiver 2 parceiras, por exemplo. Mas brahmacharya é celibato. E qual que é o último niyama? Shivara Pranidhana, entrega total da sua vida e consagração a Deus. Ishvara. Quer chamar Ishvara de universo? Foda-se, dá na mesma. É Deus. É um rolê fora de você. Ah, mas Ishvara está dentro. Tá bom, então tem Deus dentro. Mas tu está em contato com ele? Não, preciso do yoga. Então também é dual. E o que a gente faz moderno? A gente desanima o Deus fora. E a gente anima o quê? A gente anima coisas. Tá entendendo aí, Marina? Os yogis antes de Patanjali animam o próprio corpo, animam a árvore, a cachoeira, porque o corpo dele é natureza, é Deus. Patanjali desanima isso e anima um Deus fora, Ishvara.
E a gente moderno? A gente não quer cultuar Ishvara. Pega um Vedântico, pega qualquer um. Fala assim, cara, Ishvara é Deus, você faz um culto a Deus? Não, não, é o universo, é o todo. Começa um rolando lero para cima de tudo. Só que o que a gente faz, na realidade? A gente desanima também Ishvara. E anima o quê? Anima coisas. E agora você consegue entender, Bruno Groppo, por que a gente é tão obcecado pelas técnicas do yoga. Falei isso ontem. A única coisa que a gente conseguiu fazer, nós modernos, é inventar mais asana. A gente, Débora, não conseguiu nem inventar pranayama. Olha que pobre que nós somos. Nós inventamos asanas, tem mais 1000 asanas, sei lá, tem livro de um monte de asana. Mas nem pranayama a gente inventou. A gente está naquela pegada do Idala e Pingala, pá. Nem cria nós inventamos. Quando a gente pega um texto como Hatha Yoga Pradipika, o Geranda, é um texto escrito 1000 anos depois de Patanjali. Estamos aí por volta do século IX e século X. É onde a religião tântrica está em alta na Índia. Ela vai começar a cair a partir do século XIV e XV, que é justamente quando a Companhia das Índias Orientais chega no rolê. A Companhia das Índias Orientais chega no rolê e começa, porque eles são protestantes, certo? É o ápice do pragmatismo, do racionalismo. É o Silas Malafaia chegando na Índia. Pronto. Para tu pegar a ideia que eu estou querendo dizer. Claro que um presbiteriano, se ouvir falar isso, vai ficar puto, né? Mas E começa a desmerecer práticas autóctones. É igualzinho o que os descendentes do Abdu fizeram. É que o Abdu está em Lisboa, então tira uma onda da cara dele. É quando os portugueses europeus, em geral, chegaram aqui, holandeses também, obviamente, espanhóis, e começaram a olhar a cultura dos povos ameríndios daqui como menores, selvagens. Os tântricos, os agores, os araniakas, os kapálicas, que são ordens espirituais iógicas não hinduístas, são meia boca. Tanto que os textos dos natas, uma ordem religiosa iógica, que floresce no século XVI, maior, está desde o século XIV, mas no século XVI já está no ápice. Muito influenciado pelos tântricos, pelo Ayurveda, pelo sufismo, que é a ala mística do Islã, né, os muçulmanos. Os textos deles, como para Pradipika o Geranda o Shiva Samhita, como é que a gente aprendeu no curso de formação? Pelo menos o meu curso de formação. Frase clássica. Tem um colega que tatuou no braço isso. O Hatha prepara para o Raja. E você que fez uso de sânscrito sabe que Raja é real, realeza, nobreza. Então, o que a frase significa? Altamente preconceituosa. Olha, esse yoga do corpo, Hatha, desses povos aí que não consideram Vedas, os tântricos, agores, araniacas, vamakaris. Vamakaris anda com crânio, brother. Os agores meditam em cemitério para deixar forte neles a impermanência da vida. São considerados menores. A frase é, o Hatha, esses tipos de yoguinhas aí, primitivos, são só uma preparação para o Raja. Quem é Raja? Raja Yoga, Patox. E você? Você replica isso, você não para pensar, você não tem tempo. A sociedade capitalista não dá tempo de você pensar, certo? Você dá aula das 8 às 9, 9h15, começa outra aula. Tu vai ler quando? Aí 10h15 você pega a bikezinha e vai a milhão para o bairro rico da sua cidade para dar aula para as madame, não é? Tem que dar. Estou tirando uma onda, mas você tem que pagar seus boletos. O que eu estou só querendo levantar na tua cabeça é o seguinte, aonde tu se meteu? É só isso que eu quero que você se liga. O curso inteiro é para tu chegar nesse nível e falar assim, aonde eu me meti? E eu quero, no meio do curso, que você fale assim, caralho, entendi. Como é que eu saio disso agora? Eu não tenho a menor ideia. A menor ideia. Dá seus rolês.
Assim como você faz o seu corre, então, faz seu corre para se livrar disso aí. O que eu trago só é que nós sozinhos, com essa ideia estúpida que yoga é alguém isolado da sociedade, fudeu mais ainda vocês. E a mim, claro. A ideia que yoga é alguém apartado da sociedade é tudo que a organização social capitalista quer. Construir narcísicos, e tem professor de yoga narcísico pra caralho, individualista, num sistema de meritocracia, faz teu corre. Se eu tenho 100k de seguidores, foda-se. Tu tem menos? Foda-se, eu não vou te ajudar nem fudendo. Pô, faz uma parceria para divulgar minha... Eu tô no meu corre aqui, tiozão. Faz teu corre aí. Essa desunião do yoga, olha que frase linda essa. A desunião dos yogis só contribui mais e mais ainda para que os yogis se desalienem de si mesmo. E o que eles vendem? Eles vendem, cara. Eles vendem Kaivalya, liberdade. Eu já te passo já, Bruno. Tem você e o Abdul, já vou passar para os dois. Então, a gente está numa puta contradição e não consegue enxergar isso. As escrituras é mais uma ferramenta para a gente entrar em contato com a filosofia do yoga, mas ler como filósofo mesmo. O que é ler como filósofo? É alguém desprovido da teologia, certo? É alguém lendo outro alguém de carne e osso que escreveu alguma coisa que tem contradições também. E mais do que isso, ele está amarrado num contexto cultural, social, religioso, econômico, político. Cada texto do yoga, Vedanta, Yoga Sutra, Tantra, Pradipika, Gheranda, Shiva, Yogabidya, qualquer texto, ele carrega em si toda superestrutura, porque Carlinhos Marx não pode sair de uma aula minha, em cima dele. A gente está tentando chegar na infraestrutura, ou seja, o que sustenta essa superestrutura no qual nós nos achamos destacados da sociedade. Então, entenda, eu amarro, passo para vocês. Um yogi que vive numa caverna, isolado, no Himalaia, ou caralho a quatro, ele não está fora da sociedade. Porque não há nenhum texto do yoga que ensina você a fazer a roça. Está entendendo o que eu estou falando? O Pradipika ensina a Letícia não, porque você é mulher, tem o Hatha Yoga é só para homem. Na verdade, o yoga no Hatha Yoga Pradipika deve se manter afastado das mulheres porque elas aumentam os vritis. Está escrito isso lá. Está escrito isso lá. Ele explica como constrói a casa, tem que ter um poço de água, distante da cidade, mas não muito. Por quê? Porque tu vai até a cidade pedir comida, tio. A cidade é que sustenta os yogis, igual hoje. Os yogis peregrinam até a cidade para levar seu conhecimento, dar aconselhamentos, dar bênçãos, e volta com a caçambinha dele lá, o negócio, a cumbuquinha dele, com rango. Ele não faz roça. Né? Já viu alguma imagem de um yogi com roça? Plantando mandioca? Não. O yogi não é um agricultor. Então, como é que ele se alimenta? Como é que ele se mantém? Indo para a cidade. Então, ele não é um cara isolado da sociedade. Deixa de ser trouxa! Porra! As meninas já saíram, agora eu já posso falar palavrão que elas não mais me criticam. Deixa de ser tolo ou tola. O yogi está inserido na sociedade. Olha o Kumbh Mela. É uma reunião de todos os yogis que se reúnem ali à beira do Ganges. E próprio Kumbh Mela tem uma puta organização. Ou você acha que é qualquer um que chega lá e monta a barraquinha de Hatha Yoga? Não. Há uma ordem. As escolas ou as ordens religiosas yogicas, que não tem muito prestígio, vai para a periferia do acampamento. Está conseguindo me entender, não? As que têm mais prestígio estão mais próximo do Ganges. Deixa de ser bobo. E os próprios yogis pagam para a ordem religiosa yógica Naga para defender de pequenos furtos que outras escolas e ordens podem fazer naquela grande feira. Acorda, tio. Busca aí no YouTube, James Mallinson.
É o inglês que vai receber lá a comenda de Mahant, de uma ordem religiosa Hatha Yogica, e ele vai explicando a organização do Kumbh Mela. Há uma política ali, cara. Há uma economia. Ele tem que pagar para ser Mahant. Hã? Então, sai desse lugar cristão idílico, né? Que todo mundo... Não, para com isso. Até o budismo sai na mão com o outro. As escrituras podem nos ajudar a ter uma visão real do yoga e não mais fantasiosa e delirante, como a grande parte dos cursos de formação constrói em nós. Ainda mais agora, estão muito mais preocupadas em você se capacitar para suprir uma demanda do mercado, né? Para diminuir a ansiedade, depressão, mal-estar, dor nas costas, que são apenas sintomas. E eu acabo aqui. Se eu desse... Você, professor de yoga, não tem que diminuir o sintoma da ansiedade. Porque você coloca panos quentes. Deixa essa porra explodir. Você não quer levar ele para o autoconhecimento? O autoconhecimento dá ansiedade, tio. Dá. Leva você para depressão. Olha o Schopenhauer. Olha o Nietzsche. Pensar sobre a sua própria vida inserida numa sociedade doente faz sair sintomas de você. Não é só dor nas costas. Da ansiedade, da depressão, da angústia, da vontade de sair correndo no meio da meditação, porque meditar não traz bem-estar. Deixa de ser tolo. Porque meditar não entrar em contato com si mesmo, autoconhecimento. Então, Letícia pode não ser tão legal quanto ela imagina que seja. E quando ela vai adentrando a camadas mais profundas dela mesmo, pega o beco ou vai para educativo de parar de mão, né? Porque aí, foda-se. Pavana Makutasana, educativo para parar de mão. Você começa a entender por que asana é a grande estrela das aulas de yoga. Não é a meditação. As pessoas deitam no Shavasana, que significa postura do morto, 25 respirações e olhe lá. É a postura mais simples e mais difícil de se dominar. É só deitar. E aí? E aí, segura o tranco do que vier. Medita em Shavasana para tu ver. Porque sentadinho com a perna em lótus, coluna reta, e o Instagram tirando fotinho do bumerangue, você fica bonito ali, né? Todo mundo tem essa porra dessa fotinho. Agora, deita descabelado no Shavasana. Fica 1 hora deitado lá, meditando, para tu ver. Isso é yoga. As escrituras são indispensáveis? Não. Mas elas ajudam. Então, lê as escrituras como gente grande te ajudará em muito a pensar o seu própria forma de yogar. Yogar como verbo mesmo. Fico aberto a vocês, só abrir o microfone. Eu acho que a Bidu primeiro, depois o Bruno. Aí só levantar a mãozinha aí, tá com vocês. Estou a ouvir bem, professora? Muito bem, Abdu. Ok. No seguimento do que, perdão, no seguimento do que o professor falou ontem, que o yoga moderno, em termos de brincadeira, apenas inventou asana, eu gostaria de acrescentar que também inventou os pôs dos chakras. Uma vez que estamos a falar sobre referências bibliográficas, existem mais de meia dúzia, para não dizer 2 dúzias de referências bibliográficas sobre chakras, e nenhuma delas corresponde, com todo o respeito, aos cursos da Yoga Alliance. Portanto, são tradicionalistas, mas quanto basto. Era só para dar essa chega. Perfeito. Inventamos as cores dos chakras também, é verdade. Bruno, contigo aí. Tamo junto. Sem o som, Bruno. É verdade, Bruno. Obrigado. Então é o seguinte, desculpa, porque meu filho chegou aqui agora e eu não consegui dividir a atenção, né? Criança pequena é assim, a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de estudar para nós e para o mundo e fazer mais por eles, né? Quem é pai aqui ou tem irmão, já cuidou, sabe disso, né? E vem bem com a proposta do yoga, que é isso aí mesmo, né? Sair de instrutor e entrar como professor, né? Eu tenho a formação
igual do Roberto em Educação Física, né? Licenciatura plena, né? Como se diz. Se tem alguma coisa plena na nossa vida, é a licenciatura. Exato. Então, assim, eu gosto muito de tudo isso que você vem falando nos cursos, né? Em todos os cursos da plataforma. O legal também é te dar os parabéns, porque você criou essa comunidade, né? E todo mundo está em todos os cursos. Estou vendo o Abdu, né? O Anderson fez o grupo, o Alexandre está ali sempre, as meninas também. Tem até o seu nome, né? Seguidores de Roberto, é isso que falaram no último webinar? Isso aí, Bruno, não sei, que eu não estou no grupo de WhatsApp, mas se tem esse nome, Então, que massa, que me dá até um arrepio. Dá um arrepio, É a né? Esquizo, eu vou falar com o presidente do grupo, administrador, é a Esquizo Aldeia Cibernética. Sensacional. Se quiser entrar depois, ainda ontem eu escrevi um texto está sobre sujeito isso. à avaliação. Tem que apertar 13 em outubro, tá? A gente não aceita bolsonarista. Brincando. Sim, chega de milhas, né? Então, falando sobre isso, um desabafo de que eu, como um yogi, ou um pretendente a yogi, instrutor, professor de yoga, enfim, muitas vezes me sinto solitário por não ter pessoas que pensem como eu, né? Eu fiz uma formação desses anandas da vida em 2007 e desde lá, já com a cabeça da formação em educação física, já queria pensar diferente. E lá cortam as tuas asinhas rapidinho, né? E eu era mal visto pelos colegas. E por muito tempo eu fiquei muito isolado, até conhecer o trabalho do Roberto, ainda aqui no Spotify, né? Quando era aquele outro símbolo ainda, vermelhinho, né? É verdade, pode mais crer. revolucionário. Isso mesmo, pode crer. Então, assim, já era bem libertador. E agora com a plataforma está sensacional, né? Eu acredito que tudo isso que a gente está construindo aqui, te ouvindo e levando para cada um para a sua vida, são bons frutos, né? Não sei falar exatamente como o Anderson e as meninas também estão falando bem sobre os pensadores, mas eu tento replicar isso no dia a dia, com os alunos online, né? Hoje em dia é tudo online, que saco. Eu sinto falta desse flow ao vivo também, de olhar no olho, tocar as pessoas. Isso está frustrando bastante a minha prática, mas, por um lado, deu vazão à vertente de escrever. Comecei a escrever mais, isso é uma coisa que está fazendo muito bem, assim, né? Tá vazando, né? Essa linha de fuga, como o professor mesmo diz, está vazando pro escrever, que era uma coisa que para mim era muito bloqueado, né? Então, obrigado aí a todos que contribuem. Às vezes, Abdu, eu não compreendo muito bem o teu português original, né? Mas o bacana é isso, né? A gente tentar se esforçar ao máximo para entender o que o outro está falando, mesmo que seja em outra língua, né? Que é a mesma, mas não é, né? Então, era esse adendo que eu queria fazer. O post de hoje, quem quiser me ajudar, inclusive, contribuindo, eu vou fazer uma crítica usando o disco do Pink Floyd como referência do The Wall, falar sobre legal, Another Yoga on the Wall, que eu não quero que seja mais um yoga na parede, que tenhamos, então, um yoga diferente de pensar aí, com enfoque educacional, já que está indo para a escola, então que não formate a cabeça das crianças desse modo antigo, né, de se pensar. E o último adendo, só para fechar aqui, no Star Wars, né, para quem gosta, é uma coisa maravilhosa, mas para quem não gosta, fica aí a pitada de curiosidade. Nessa nova trilogia, o Luke Skywalker queima os livros antigos, porque ele entra em paranoia, e aí ele vê o Yoda, e o Yoda fala assim para ele, não, tá certo, tem que queimar mesmo. Então, olha que bacana, você se fazendo valer de, então vamos queimar o Yoga Sutra? Também não sei, não é assim, mas vamos pensar diferente. Então, a gente está vendo muitas mudanças acontecendo para a gente se soltar, libertar e ir para frente, né? Então, acho que eu consegui falar. Muito bom, Bruno. Obrigado. Que massa, cara. Coloca aqui para a galera o
o teu Instagram ali para a gente poder visitar, tá bom? Que legal, Obrigado. Bruno. Eu que agradeço, cara. Muito massa. Abdu, fala alguma coisa para a gente aí. Eu queria pegar no gancho que o professor Bruno deixou sobre produção de material, que para mim é fundamental, porque, com todo o respeito pelo material que anda para aí, ou são conservadores ou são marketeers. E sim, eu sou fã do Érico Rocha, conheço os vídeos todos dele, porque temos que conhecer para poder falar sobre, não é? Pela mesma razão do Patanjali, do Bhagavad Gita e por aí vai. Portanto, agradeço o gancho, professor Bruno. Deixo a dica para o professor Roberto encontrar ali um buraquinho na plataforma para blog, artigo amador, blá, 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 escrito, porque pode ser uma ideia de hoje para amanhã, o professor Bruno põe lá o texto, depois o Anderson despeja mais 20 palavras sobre aquilo, depois a Letícia acrescenta mais 3.000 ideias, e depois talvez o professor Roberto olhe para aquilo e diga assim, epá, isto inspira-me para refutar o que o outro malandro da Universidade do Doutoramento disse que não dava. Então, toma lá mais um bocadinho, porque cada um de Muito nós tem uma bom, experiência, e uma vez o professor Bruno já faz coleção de cursos da Anandas, eu também tenho meia dúzia de cursos da Anandas e outras pessoas têm. Então, pode ser que até ao final desta vida consigamos fazer tal semente nomádica, porque não? Fica a ideia. Muito bom, Abdu. Eu adoro, eu adoro. Eu ia falar sotaque, mas é errado. Quem tem sotaque somos nós, né? Porque o português é esse aí. Mas eu adoro Não, 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 esse. não, não. É uma questão de democracia. Vocês são mais. Não, 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 não. Neste momento, nós temos palavras no léxico e no dicionário e aceitos, portanto, em doutoramentos, teses de mestrado, etc., que antigamente não existiam. A partir do momento que as palavras foram aceitas, a nossa língua transformou, mudou, e à medida que nós temos cada vez mais professores e celebridades e autoridades em português do Brasil a falar cá e a dar aulas cá, nós é que temos que aguentar, é mesmo assim. Eu ainda acho que começou com o Maurício. O Maurício é que começou isto tudo. O Maurício e a turma dele é que mudaram isto tudo. Para quem não sabe, é a Mónica. Muito bom, cara. Muito bom. Foi o Maurício, é? Eu adoro que as vogais de vocês são fechadas, né? E as nossas é Sim, totalmente aberta, né? A minha avó, que era portuguesa, me chamava de Roberto. Roberto. E o meu nome é Roberto, né? Então é totalmente ao contrário, né? Roberto Serafim Simões. E é sabe? Tem que absolutamente ter o acento. fechado. Tem que ter o acento. É a conversa do De Rosa. Yoga. Tem que ter Com um o acento. acento. É Tem um verdade. acento. É verdade. Pronto. Se for inglês, não é preciso. Mas vai para português, tem que ter o acento. Mesmo E o nome do meu pai é super difícil para a gente e é super comum. É Adérito. Mas aí, Adérito. 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 Não, Adérito leva Serafim acento. Simões. Exato. Tem um acento, tem um Adérito. acento, tem um acento, tem Tem um acento. acento. Pois. Muito bom. Anderson, é com você, Anderson. É comigo? Ah, eu acho que compartilhando essa levada aqui do que os meninos falaram, eu não sei como eu me tornei. Isso tudo aconteceu, foi muito orgânico. Eu posso dizer que foi muito. Foi um processo de a gente ser essa comunidade, enfim, assim, eu não sei nem explicar, porque as coisas foram encaixando, o Roberto foi, né, desbloqueando algumas formas de pensar de forma crítica, e quando eu vi, eu já estava lá com a Cris falando, e eu já estava procurando ler um monte de coisa, eu já estava, sabe, virando noite fazendo os cursos do Roberto, comprando um livro para ler. E é muito bom, eu gosto muito dessa troca, da perspectiva da pluralidade, né, das diferenças, da democracia que o Abdu citou. O Abdu ele tem uma classe, assim. É Na hora que eu elegante. É, o cara é assisto as europeu, aulas, pô. Não, 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 O não. cara aí é eu de vou ver os Lisboa comentários aqui. dele, assim. O professor Roberto é professor, doutor, pós-doutor. Ele é que tem classe. É, E nada. tem t-shirt Aqui é... Ratmika, ia falar de Yoga Sutra. Mas nenhum doutor da Zona Leste é elegante. Todo doutor da Zona Leste é uma desgraça. Não, não, com t-shirt Ratmika, ia falar de Yoga Sutra, professor, desculpe lá, mas está demais. Tá bom. E eu acho que isso, Beto, isso se refletiu muito. Eu fiquei muito emocionado quando a minha amiga terminou de enviar o vídeo do parabéns, aquele dia do seu aniversário. E aí eu abri o vídeo, e aí você pode ver que, apesar de que a gente
esteja no mesmo ciclo, né, rondando as mesmas ideias, enfim, um certo conceito que você aplica ao yoga, a forma de pensar, o senso crítico, ser livre pensador. Eu acho muito legal, assim, como a ideia ela vai se expandindo de uma forma única em cada um de nós, que você consegue perceber as diferenças. Ali, né, o campo da repetição, ali eu acho que cada um conseguiu transmitir a forma como você passa o yoga, mas de forma única, sabe? A Khadija, o Alexandre, enfim, todo mundo com a sua personalidade, sem tentar ninguém imitar ninguém ou tentar te reproduzir, mas muito pelo contrário, a gente consegue também ver certa similaridade um pouco no discurso, assim, porque, enfim, existe uma coerência, existe um método, existe, né, uma solidez na forma como você expõe a forma de pensar o yoga, e eu acho que aquele vídeo ele é a prova viva disso. Que apesar de a gente estar no mesmo barco, cada um tem as suas reflexões, coloca de uma forma e se expressa de um jeito, e ali foi, tipo assim, a diversidade, né, nomádica de cada um, e hoje aqui é mais um momento disso. O Abdu com as pautas dele, o professor Bruno em relação também, pensando, querendo entrelaçar a música, a parte da filosofia, para quem gosta de filosofia, a Cris com a psicanálise também, que ela sempre traz, e eu acho que a comunidade ela vai se fortalecendo nisso. E é muito bom partilhar aqui. Eu Muito estou bom, muito Anderson. grato e muito ansioso para fazer o curso em julho. Obrigado, fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Débora, você aí desse cano, nós estamos aqui, parece que está num cano. Eu estou te vendo num cano, assim, ó. Conta aí a sua experiência em relação às escrituras, a aula de hoje, o webinar, não sei quantas aulas você assistiu. Como isso atravessa você, Débora? Abre seu coração. Nossa, que surpresa! Eu assisti menos a de ontem, né? Mas também tem um tempo que eu acompanho você, você já deve me ver por aí, a gente já tentou se ver aqui em Natal. Isso. Esse cano, acho que é meu celular voado, por isso que eu estou sempre com a tela preta. Então, isso tudo me atravessa muito, de uma maneira também muito libertadora, porque tentei, né, concluir uma graduação em filosofia e também já tenho contato com yoga há muitos anos, porque entrei nessa prática para tentar trazer uma qualidade de vida numa época que eu trabalhava tipo japonês, 24 horas por dia, quase. E assim, a filosofia entrou depois de um tempo, porque eu queria tentar entender melhor justamente e ter acesso, né, às escrituras do yoga dentro desse contexto, mas não tive, até comentei com você a respeito disso, porque na academia essa filosofia não é considerada, né? Uhum. E assim, isso tudo me atravessa, principalmente a experiência com você, de uma forma muito libertadora, como eu sempre comento, como o Anderson falou agora, no sentido de que a gente consegue perceber a possibilidade de pensar por si, né? E eu adoro ouvir que, principalmente o período anterior a Patanjali, essa coisa do yoga mais místico, mais mágico, eu também sou da Macumba, então, assim, para mim o yoga hoje ele é realmente um ritual que eu pratico. Eu tentei dar aulas por muito tempo aqui, o pessoal pede para eu voltar, tem um tempo que eu estou parada, porque eu acabei entrando nessa dinâmica do capitalismo, como você falou, e tentar comercializar isso me prejudicou, à medida em que eu comecei a conquistar clientes, né? Ia ter que resolver questões que eu não me sentia capacitada enquanto uma vendedora de yoga. Então, de uns tempos para cá, eu tenho utilizado o yoga mais realmente para o meu contato comigo mesma e o meu estudo na filosofia também de uma maneira independente, porque eu acabei deixando o curso da filosofia acadêmica de lado, que era uma coisa que eu estava fazendo por satisfação pessoal. E aí, então, assim, eu entendo que, como você fala, a filosofia né, aberta, o tempo todo a gente está atualizando isso. Então, eu sinto que eu vou estudar e vou estar em contato com isso para sempre, e a sua linguagem me contempla muito, parece que eu sou sua amiga, eu me sinto sua amiga de verdade, e amiga da galera que eu vejo aí por aí nos seus posts e tal. Então, assim, de uma certa forma, como eu também gosto dessa onda mística, eu acho que a gente se conecta, e isso me fortalece muito, me atravessa muito positivamente. Eu adoro estar, assim, participando. O tempo todo que eu puder, eu estou por aqui. Muito bom. Eu te agradeço demais. Você não gosta dessa emoção? É muito bom. Muito obrigado, muito obrigado.
Alguém mais, Eu que gente? agradeço. Eu que agradeço. Mariana, Letícia, as nossas teenagers, né? Eu olho para vocês e falo, vocês têm 12 anos, vocês têm 14 anos. Vão sair na balada com a minha filha, né? Tudo bem aí com vocês? Vou abrir aqui. A Milá queria falar, a mão dela tá levantada, mas já que você me chamou, eu vou falar rapidão. Eu sempre tive esse lugar das linhas de fugas. Eu sou engenheira química de formação e me frustrei pra caramba, assim, muito, muito, muito. Queria largar e tal, porque não me vejo nesse sistema, não dá. E aí acabei indo para fazer o estágio, continuei numa indústria. E foi, assim, um momento caótico da minha vida, que foi bem em 2020. Então, foi ali um lugar de eu falar, pera, eu vou viver a minha linha de fuga ou não? Eu vou seguir o que eu quero ou não? Então, eu encontrei também, dentro desse processo de pandemia, o EAD, e fiz 2 matérias de antropologia e ciências sociais, Legal. que é um lugar que eu vejo, assim, de realmente integração dos saberes, e aqui eu encontro isso, porque como eu sempre comento nos vídeos que eu assisto, eu caí de paraquedas no Swastika. No Swastika. E assim, gente, eu tenho que fazer uma avaliação que eu não posso falar barriga, porque barriga é pejorativo. É um lugar, assim, deprimente, juro. Então, aqui eu encontro justamente o que tá todo mundo falando, um lugar de segurança, de falar, porra, ufa, caralho, tá tudo bem, posso falar barriga. Então, é muito bom, é muito legal estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse gratuito. Em breve, quando as coisas melhorarem, quando o dinheiro chegar nesse capitalismo, nos encontraremos. Mas só de estar aqui é muito legal, eu sou muito, muito fã também, num bom sentido, dessas inspirações que todo mundo traz aqui. Valeu. Obrigado, Mariana. Muito obrigado. Seja bem-vinda sempre. Milá, diga aí, Milá. A minha filha olha para o teu cabelo, ela fica maravilhada. Ela fala assim, meu Deus, como é que ela conseguiu chegar nessa cor? Ela teve que descolorir, mó trampo. Abre o microfone aí, Milá. Ueba! Aí, tive que descolorir muito. Nossa, ela falou para mim. Ela me explicou o processo que deve ter sido. Descolori uma vez, passei um pouco de tinta, depois descolori de novo e sigo experimentando as cores aqui. Na verdade, é uma experiência que eu estou fazendo cada hora com uma cor. Não, tá Eu acho que isso tem um pouco a ver com o nosso processo aqui, né? Tem que descolorir, tem que tirar o que tá, a pigmentação que estava, tem que colocar uma nova cor e de repente não é aquela que a gente gosta, e aí tem que descolorir de novo. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Ontem eu até te mandei uma mensagem, fiquei com uma sensação que eu entrei aqui caótica falando. Eu sou bem inábil na virtualidade, não consegui, como dizem, transicionar na pandemia para isso. Transicionar. Fico completamente desconcertada. Por um lado, ainda bem, né? Por outro lado, às vezes vem uma explosão bagunçada, mas também que bom, né? Eu acho que eu vou partir desse ponto, dessa sensação que eu fiquei ontem, que eu cheguei e um caos. E aí, para dizer, né, que ainda bem que eu pude viver essa experiência, que eu tive essa sensação de poder expor um lugar caótico, né? Depois que eu te escrevi, te mandei o áudio, eu observei eu me culpando por ter trazido isso e depois eu entrando em contato e observando essa experiência e falando, nossa, mas que massa! Eu acho que isso fala muito para mim, pessoalmente, da minha experiência, do processo de ir encontrando a yoga, principalmente nas instituições,
não na minha experiência prática pessoal, né? Pouco espaço para não saber, pouco espaço para o caos, pouco espaço para os incômodos, pouco espaço para não saber se colocar, pouco, né? E isso foi, de alguma maneira, atravessando a minha prática. Eu fui duvidando da minha prática, exatamente como você disse. Assim. Então, quando eu recebia os mandamentos, por exemplo, do Patox, como você diz, né? Aquilo me incitava, em muitos momentos, os 10 mandamentos, né? E não fazia nenhum sentido para mim aquela forma em relação à minha prática pessoal. Aí eu aproveito para abrir um espaço, assim, né, para redizer um pouco do que eu disse. Ontem eu falei assim, eu estou praticando e não acontece nada. Mentira, acontece muita coisa e eu não posso desvalidar a minha experiência, né? Acontece muitas coisas dessas que, diante das instituições e dos círculos que não são círculos, dos ambientes onde a gente vai praticar yoga, não havia espaço para o tanto de coisa que acontecia na minha prática. Então, eu não posso desvalidar a minha prática, é graças a ela que eu sigo e que eu estou aqui, querendo encontrar outras possibilidades de experimentar isso tudo, de trocar isso tudo. Eu sinto que esse espaço onde a gente pode falar do que nos afeta e saber que isso, às vezes, é estranho, né? Então, compartilho desse lugar de que me travesti com roupas, com signos, com um jeito de falar, que quando eu chegava na minha prática não fazia nenhum sentido, ainda assim eu me esforçava para continuar sustentando aquele travestimento para poder caber num lugar que é isso. Eu acho que hoje, depois de algum tempo, eu não quero mais caber, e não só por mim e por todos, que eu sinto vontade de compartilhar essa experiência, né? E aí brotam as inquietações como você traz, e eu realmente sou muito grata às suas provocações. Me vi muitas vezes nesse esforço de me fazer caber nos 10 mandamentos do Patox e na maneira como isso era transmitido, não só fazendo isso comigo, como fazendo isso com outras, né? Acabei compartilhando as práticas, sendo sei lá o quê, não sei se eu sou professora, não sei se eu sou instrutora, não me considero yogini, né? Querendo compartilhar, mas muitas vezes me vi fazendo o que eu não queria fazer, que era o que estavam fazendo comigo, né? E sigo nessa busca de poder aprender a compartilhar mais do que é genuíno do que está acontecendo comigo, do que é o ditador, do que o yoga, na sua massa, se transformou no Brasil, ou sempre foi no Brasil, né? E acho que isso, poder questionar, né? Eu acho, o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, para mim é muito mais importante como yoga do que saber o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Por exemplo, também sou da Macumba, fui da Macumba, quando li Patanjali lá na frente, demonizando as experiências que pessoalmente, por exemplo, eu compartilhei aqui ontem. Eu mal comecei a praticar, apareceu um ser lá. E, né, eu nem sabia quem era Milarepa, ele surgiu e eu fiquei duvidando de mim porque eu ia tentar conversar com isso e isso era motivo de chacota, né? Então, olhar para esse texto e poder ver isso e falar, nossa,
ele está higienizando uma experiência aqui. Vamos conversar sobre isso, né? Pode ser que para algumas pessoas faça sentido, mas pode ser que para outras não faça. Vamos olhar para isso? Vamos pegar exatamente isso que você traz, né? Eu acho honroso, assim, vamos olhar para isso aqui num lugar de gente, né? Como te toca, como te afeta, né? O que te acontece? Não é isso que é yoga, né? Sei lá, para mim Muito bom, Milá. Enfim. Milá abrindo o coração. Milá, você é uma poetisa, Milá. Então, dá para se arrumar aí, sai um poema aí, cara. Então, você falou coisas muito bacanas, assim, em relação e que eu sempre bato na tecla de você se esforçar em tentar canalizar essas expressões, né, que o yoga possibilita. A Malu, sempre me puxando a orelha, colocou isso muito bem ontem, né? Mas não é sempre racional, lógico, não sei o quê. Falei, é verdade, Malu. Não precisa ser racional, lógico, né? Numa equação matemática, mas esse esforço, de alguma forma, em expressar o que o yoga ajuda a passar, a atravessar, é sempre muito raro e muito interessante. Essa roda de conversa que nós estamos tendo aqui, ela é absolutamente rara no yoga. Ela é rara isso, né? E é o que eu estimulo, na verdade, inspirado na minha senhora, a fazer isso após as práticas. Claro que vai bater na tua cabeça, pô, mas não tenho tempo. É uma outra questão. Mas imagine-se, né? Imagine-se, como o John Lennon, você ter essa possibilidade de disponibilizar 15, 20 minutos no final da prática para as pessoas que foram atravessando pela sua aula poder expressar isso aqui. É o que eu sempre digo, eu falo isso no curso de formação da Mila, né? De ter um diário de bordo meditativo. Né? Tem um caderninho, nem para se for desenhar. Né? Alguns dançam e gravam dançando, tá? Que faz parte lá eu sou professor, tem prova lá. Mas exercitar esse esforço de expressão, ele é muito importante para a gente não ficar numa educação bancária, né? Eu estou aqui, deposito coisa em você anota os conceitos que eu disse, porque vai cair na prova, vai cair no Enem, vai cair em algum lugar. Então, sim, você colocou uma frase muito boa, né? Se permitir abrir espaço para poder caber, não necessariamente caber mais, mas caber outras coisas que não cabiam antes, né? Isso eu acho muito bom, não é estranho, é esquisito, é esquizo yoga, né? É uma coisa meio estranha que não se está no mainstream, mas que você sente no dia a dia. Você lê um livro para começar a perceber o que antes passava despercebido, né? O yoga tem essa possibilidade. Qualquer aula mediana, né, de qualquer professor mediano consegue fazer passar, porque o yoga tem uma potência gigante, né? Nessa combinação de asana, pranayama, kriya, são infinitas formas de você combinar isso e fazer passar. E são diferentes, e é híbrido, é plural, porque são corpos diferentes. Não é o mesmo modelo para todo mundo, né? Não é o mesmo modelo. Há experiências hoje na contemporaneidade que na década de 50, 60, 70, no Brasil e no mundo, não se permitia. E mesmo na academia, eu comentei ontem, está acontecendo hoje, né? Um congresso na Polônia, Cracóvia, eu acho que é o nome, sei lá, de yoga, né? Com acadêmicos, né? E os temas são todos ainda voltados para uma Índia antiga. Isso é muito curioso. São pouquíssimas pessoas pensando academicamente, né? O yoga na contemporaneidade. Um colega meu do México, o Adrian Munhoz, tem um colega em Viena que também fala de yoga contemporâneo. Ontem um cara me escreveu que está na Alemanha, mas está vindo para o Brasil, que vai ser orientado pelo Gessé de Souza. Olha que louco, falando de yoga, cara. Muito massa, né, cara? Querendo marcar para tomar um café, pá. Então, assim, está acontecendo. Está acontecendo. É muito pequeno ainda, estamos aqui em 11, né? Ontem, que eu abri o Instagram, tinha 40, 50, mas é pouco, perto do mundaréu de pessoas que ainda se fascinam por uma leitura uma leitura mais tradicional, vamos colocar assim, conservadora dos textos e do próprio yoga, né? E me perguntaram, acho que anteontem, né? Mas é o que todo mundo quer, então, mas eles querem porque nós, professores de yoga, vendemos isso, né? Expomos isso. E aí eles vão olhar
e vão querer comprar aquilo. Somos nós os agentes motrizes, agora vi a Malu abriu, quando eu lembrei, de impulsionar yogas novos para acontecer. Não é yoga, um tipo de yoga, mas uma forma de yoga nova. Você pode continuar no Swastika, quer dizer, acho que estou vendo no Swastika, não, só se ninguém te vê. Mas continuar no Iyengar, o que é que seja, e gerar um yogar diferente, mesmo sendo com aquela tanguinha do Iyengar pendurada em alguma coisa, ou fazendo as séries fixas do Ashtanga. Eu faço a série fixa do Ashtanga, mas, cara, eu tenho uma sorte. Tem uma escola de yoga de Ashtanga aqui, que é muito bacana, são tradicionais, mas eles permitem você fazer a sua prática de forma, eles chamam de método Missouri, né? Não sei quem está ligado no que eu estou falando. Então, é das 7 até as 10 da manhã, você entra a hora que você quiser e solta a tua série. Então, é mó legal. Tu chega, tem gente acabando a série já invertida, tem outro começando, alguém que para no meio, porque, pô, fiz só lá, vou na primeira postura sentada, depois deito em Shavasana, mas tem que acabar em Shavasana sempre, e vai sair. Essa dinâmica, mesmo uma tradição como a do Joyce, permite, é aberta, né? E não é à toa que a frase de Joyce diz, né, e é super mal interpretada, ao meu ver, o yoga é 99% prática e 1% teoria. Quando ele fala prática, não é necessariamente fazer os asanas, né? Mas é usar o yoga na vida real. Pelo menos é a forma que eu gosto de pensar que o Joyce pensou. Se ele fez outra coisa, eu prefiro não saber para não me desencantar tanto com o tiozão. Anderson, por favor, Anderson, tá contigo aí. Ai, a Mila, ela foi assim, cirúrgica, siderúrgica. Muito boa, né? Foi catártico, foi assim, ela me despertou, ela me afetou daqui, Mila. Porque a sua experiência, gente, a minha experiência com yoga foi em 2020, na pandemia. E vocês dando um discurso, eu fiz vários cursos de Anandas. Eu nunca fiz esses cursos de Anandas. Eu aprendi a praticar meu yoga com o yoga do YouTube, da Prileite. Caralho, o Anderson é um legítimo Insta-yogi, cara. Eu achei que nunca fosse cruzar com isso, mas o Anderson é um Insta-yogi, formado na pandemia por uma telinha de computador. Oxalá você está aqui entre nós, cara. Perdi meu emprego e aí tava na angústia e comecei a praticar com a Prileite, maravilhosa, minha professora até hoje, amo ela de paixão, apesar de ela fazer aula nas costas, mas sabe qual é o diferencial da Prileite para mim aqui? É porque ela é humana, ela é formada em ciências sociais, ela toca, ela é engraçada, ela é bem-humorada, ela dá risada, ela é sagitariana também, que nem eu, deve ser isso. E aí, eu comecei, sabe, assim, me encantei por ela e brincava nas aulas, tinha aquela coisa de brincar, de me divertir, de não me levar a sério, de ter meu momento de descontração. E, claro, depois eu comecei a ler, pesquisar, comprar livros, e aí me deparei com Hermógenes. E o que eu quero cruzar aqui com a Mila... Sempre o Hermógenes, né? Eu sei que você gosta, Beto, que agora eu vou esculachar ele aqui, eu vou esculachar o Hermógenes, porque... Caso do gay, né? Assim, não, mas quando a Mila falou sobre essa questão de se colocar em caixas e a gente se reduzir ao que está escrito, e o que está escrito é uma perspectiva humana, né? Enfim, e muitas das vezes não tem sentido isso porque... A perspectiva da escrita, que é o que o Beto diz, de um humano, ela parte de um viés, de um ponto, de uma perspectiva ética, e tudo isso é questionável. Tudo isso é ponto de criação. Isso não é irrefutável. Isso é o campo da filosofia, da argumentação crítica, de que eu posso discordar, que eu posso pensar diferente, e que, sim, o humano ele pode se curvar, mas ele também, sobretudo, a filosofia, ela parte do campo da dúvida, do questionamento. Né? O só sei que nada sei é se reconhecer ignorante, como ser inacabado, diria Paulo Freire, em constante aprendizado, né? E o que eu quero dizer, que eu vou bater no Hermógenes, é que o Hermógenes, ele brinca de ser, de certa forma, assim, crítico à normalidade, mas existe coisa mais brega do que o cristianismo e normótico. Ele fala, normose, a doença não. Existe coisa mais brega que o heterossexualismo, e aqui eu vou meter a paulada nos héteros. Existe coisa mais brega que a heterossexualidade, gente, em um mundo, sabe, plural, moderno, século XXI, 2022, a gente ainda está discutindo, menino veste azul, menino veste rosa, não sei o quê, princesinha.
Ah, para, isso é a normalidade pura. E o campo do esquizo, do diferente, é de você se pensar e você se formar, ser livre pensador, ser humano. Fala assim, hoje eu quero beijar uma mulher, amanhã eu quero não beijar, enfim, né? E me experienciar e não cair nesses conceitos que vão te levar para a submissão, para a pobreza da subjetividade, do seu pensamento, para a sociedade de controle, enfim, para a captura do desejo. A gente entra já nas estruturas e nas superestruturas capitalistas, também nos conceitos e nos padrões racistas, né? Brancos, heterossexuais, ocidentais, enfim, que vão dizer o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, e vão dizer a forma como a gente vai viver. O que vai ser comercial, o que não vai ser, o que vai ser o yoga correto, o que é o yoga mais puro, o que é o yoga menos puro. Então, o Hermógenes, ele cai nessa, assim, ele vai falar sobre essa questão, a crítica à normalidade, mas ele mesmo não se olhou, ele não fez a autocrítica dele, de que ele, sobretudo, era um militar, um branquelo velho. Ele pode falar que ele é nordestino, mas enfim. Mas, assim, o campo da estrutura do lugar que ele estava era totalmente o quê? De privilégio. Para ele se colocar... Hermógenes teria voltado no Bolsonaro no primeiro turno e agora votaria no Ciro. Uhum. Hermógenes, com certeza. A formação do yoga no Brasil é altamente conservadora, né? A gente herdou o estudo deles. Agora, a partir de vocês que o yoga vai se abrindo a furar esse mundo tradicionalista, conservador, sedentário, né? E nós somos pouquíssimos, tá? Somos pouquíssimos. Sim. A minha geração... Todo mundo formou da minha geração é hétero top. Tanto que eu brinco, né? Que a gente ainda só tem mulheres praticando, a maioria são mulheres, mas quem manda são os cuecas, são os homens, porque são mais de 70 anos de uma heteronormatividade yógica. Se está certo, depois vocês me corrigem. E na pandemia eu fiquei a minha pandemia com uma amiga trans minha, e aí a gente começou a ler o livro do Hermógenes, assim, nossa, que cara babaca, vamos criar um yoga queer pra gente, só de bicha, de viado e de sapatão? Já tem, cara. Aí hoje, com o meu projeto social, aí a minha amiga fala, Anderson, é seu dever criar uma aula só de bicho, de viado e de sapatão. Aí até me questionaram assim, nossa, Anderson, essa sua aula, a primeira aula de yoga que eu vejo mais homem do que mulher. Eu falei assim, então, é tudo viado. Já tem queer yoga, cara. Já tem queer yoga. Já tem? Aquele seriado no Netflix que a gente adora aqui em casa, já assistiu todos, tem Top 5, como que é o nome daquele negócio lá, cara? Que eles arrumam a vida dos outros lá. Queer Eye. Queer Eye. Aquele cara que a mulher adora, ele esqueci o nome, que tem barba e é cabeludão. Uhum. Ele é praticante de yoga, cara. Ele vive fazendo posturas de yoga, tá? Mas já tem uma aula de um queer yoga. Eu não sei exatamente o que é, mas esse nome já tem também. Seria... Imagina a sua cidade. Beto, e só para amarrar em relação ao que você falou das experiências com as escrituras, quando eu estava no meu curso de formação, que eu fiz um curso de Vinyasa Yoga com Edson Ramos, lá no Rio de Janeiro, de Paraty, que é famosinho, enfim. E aí, durante as aulas, eu questionava ele. Eu questionei meu professor de filosofia, o André Tavares, que inclusive estuda contigo. E aí eu questionei o André Tavares várias vezes, sabe? Trazia o Karl Marx e contextualizava com Bhagavad Gita, e ele ficava naquele discurso de parcimônia. O que parcimônia o quê, meu filho? Aqui é campo de guerra, de disputa, é conflito. Se tu quer guerra, se tu quer paz, preparar para guerra. E aí a gente ficava assim, ó, dava a hora do dormir lá, do retiro, e a gente ficava escondido até meia-noite conversando, que tinha que dormir às 10, né? E no outro dia a gente assim tava viradão lá, ó. E aí o meu professor, o Edson, na hora que eu jogava as perguntas para ele, assim, questionava, falava, tá, mas isso aqui não tem sentido, pá. Aí esse cara é um filósofo, ele ficava brincando comigo. E aí ele falou assim, e aqui tinha uma certa brincadeira, mas na minha turma, eu era meio que taxado de, assim, mais no campo político, filosófico, e como um ser mais racional, como se isso, de certa forma, tirasse um pouco o campo das minhas emoções. Gente, eu posso ser uma pessoa emocional, racional também, né? Não é por conta que eu penso, que eu raciocino, que eu tenho um senso crítico, que eu sou uma pedra, que eu não tenho um sentimento.
Muito pelo Seja contrário. bem-vindo ao meu mundo, Anderson. Eu tenho uma dó quando vocês herdam isso que eu, que eu vivi a minha vida inteira. A Aliança do Yoga me expulsando, o cara me chama para dar aula, aí recebe um e-mail da Aliança do Yoga falando, ó, esse cara não pode dar aula aí, senão vou descredenciar a sua escola. Eu já vivi muito isso aí, cara. Então, sinto muito. Espero que você tenha mais prudência do que eu tive. Enfim, e aí foi com o Beto que eu tive a oportunidade de me expressar, de pensar, de sentir também, né? Com o corpo, com a mente, com o senso crítico, e foi aí que eu falei, cara, eu preciso, nesse momento, fazer uma faculdade de filosofia. Eu queria me expandir, aí cursei, então, assim, o Beto foi uma das pessoas que me inspiraram a fazer filosofia, e tá no campo da academia, porque antes eu não me sentia acolhido. O meu pensamento era de um campo de que, isso é interessante, mas não cabe aqui dentro. Você não pode pensar de forma crítica, você tem que se calar e recolher os seus... E, enfim... A sua insignificância e rolar com o tapetinho e sair daqui. Bruno, antes de você, deixa eu passar para a Malu, que está costurando ali. Malu, quer abrir o seu coração? Essa cabeleira maravilhosa que eu invejo de uma forma que você não sabe como. Obrigada. Não sei, gente, tenho gostado muito também. Fiquei muito feliz ontem que eu entrei, encontrei Letícia, ela está aqui hoje também, a gente tem conversado. Temos algumas coisas em comuns e aí gostei disso, porque gosto muito das aulas, mas sempre estava até comentando isso com ela, que eu enxergo algumas coisas que eu fico pensando onde eu me encontro, sabe? Em algumas questões que são debatidas aqui. E aí, às vezes, encontro lacunas, assim, e o momento do debate não é tão extenso, todo mundo tem que falar, eu entendo isso, só que aí eu fico, às vezes, com algumas coisas que eu queria debater mais, e aí vi que a gente tem algumas áreas em comum, então acho que vão surgir debates muito legais a partir desse encontro. Então, fiquei muito feliz ontem, eu saí da aula, assim, muito realizada de ter encontrado ela, a gente já se mandou mensagem rapidinho. E aí, acho que a gente vai se encontrando aqui, né? Tipo assim, até conversei isso com alguns amigos, falei, a gente se encontra, em algum lugar a gente encontra os nossos, assim, vai conseguindo ir além, sabe? E acho que isso é legal daqui também, porque, como você disse, tipo assim, acho que a Inger não queria que todo mundo fizesse o jeito dele, né, de praticar, assim como você também não quer que a gente reproduza o seu. Então, acho que você também sempre dá espaço para que a gente consiga interpretar e colocar nas nossas vivências. E é aí que eu encontro o meu espaço aqui nesses debates, porque você sempre abre para esse tipo de ideia, né? De que a gente tem que pegar o que você está falando e tentar trazer para a nossa realidade e aplicar nos nossos contextos. Então, me sinto muito acolhida nessas suas falas. E aí, fico às vezes meio assim, porque fico tentando interpretar como é que eu faço para transformar isso na minha vida e no cenário onde eu vivo, no meu coletivo, porque vejo que algumas coisas são diferentes, assim, mas acho muito libertador, assim, gosto muito da sua didática, do método que você propõe, e aí fiquei muito feliz com esse encontro, então quem quiser conversar também mais, principalmente sobre gênero, sobre raça e sobre essas intersecções, né, me interessa muito falar sobre isso no meio do yoga, porque a minha experiência pessoal, eu não tinha muito espaço, né, para me colocar e para me enxergar dentro desses espaços. Então, assim, a sua aula foi muito libertadora, inclusive na minha formação, e era muito contrário a várias coisas que eu encontrava, outros professores que eu encontrei na formação. Eu te mandei um e-mail falando isso na época. Verdade. Mas é muito libertador, assim, o que você propõe, então acho muito legal e acho que tem expandido muito, não só a minha mente, a minha prática, mas as minhas aulas também com os meus alunos. Pretendo continuar aí, seguimos juntos. Muito obrigado, Malu. E isso realmente é muito legal, que de forma espontânea vocês consigam se conectar, porque realmente eu sou analfabeto. Eu sou de uma geração diferente e eu tento me alfabetizar na questão de gênero, mais pela minha filha. Olha que loucura, né? Não é loucura, é assim mesmo, né? A gente vai ficando ultrapassado. Mas de raça, sim, eu realmente sou analfabeto. Então, eu gostaria que você falasse mais, até para eu aprender também. Ou abrisse espaço no seu rolê, me convidasse, ou me dasse o link para eu participar assistindo, porque eu preciso aprender muito disso ainda, no qual eu sou realmente analfabeto nisso. E então, as contradições que você encontra em mim são contradições mesmo.
que eu preciso superar, e eu só vou superar conseguindo trocar ideia com quem pensa diferente de mim. E essa é a grande proposta que a gente coloca aqui, né? De eu conseguir me alfabetizar também em questões de yoga e áreas do yoga no qual eu nunca consegui trocar. Amigos yogis pretos, eu conheço muito pouco mesmo. Eu nunca tive na minha formação. Eu fui encontrar espaço, assim, e os que eu encontrei era Capitão do Mato. Eu não vou citar nome, mas os que eu encontrei no meio do caminho era tudo Capitão do Mato. Então, eu acho libertador também ter vocês conversando sobre isso e abrindo. Então, que vocês se conectem mais para poder abrir mais espaços e me convidem para assistir. É o que eu peço para vocês. Bruno, por favor, com essa luz aí de paz, essa luz iluminada ficou bonita aí. Fecha nosso rolê aí, Bruno, que a minha barriga de taurino tá que tá remoendo aqui. Ah, eu também. Desde a 6 dando aula de personal, você já sabe como que é essa vida, né? Você viu lá no começo dirigindo, que esse é o rolê. A gente tem que ir para um cliente, para outro, e assistir as aulas na hora que dá. Para amarrar tudo isso, né? Vou primeiro pegar um gancho do Anderson, que ele falou, nunca fui para os Anandas. Cara, se você fosse para os Anandas, ia ser revolucionário. Ia ser, porque é aquele choque de gerações mesmo, né? E de realidades. Eu vim de escola católica até, sei lá, 12, 13 anos também, quase fui expulso, porque justamente quando você critica, quando você pergunta, mas peraí, quem veio primeiro, dinossauro ou Adão e Eva? Os caras te põem fora da sala, né? Então, na hora que você tenta falar alguma coisa, os caras te tesouram. E aí, o outro gancho era justamente essa questão de, a maioria de nós, né, o Anderson, em alguma aula lá, não lembro qual, falou, dou aula na Bullfit, papapá. A gente acaba tendo que dar aula de yoga, né, corporificado, para entrar numa academia e conseguir ganhar ali seus 20, 30, 50, que seja. Já trabalhei também em vários estúdios e por sorte, tive vários colegas que falavam assim, não aceite menos que tanto. Eu estou aqui em São Paulo, né, trabalhei em bairros como Jardins, Avenida Paulista, ali, né, dá para você mensurar. Mas se eu for cobrar aqui onde eu moro, na Zona Norte, não dá para você cobrar uma aula de personal R$100. Dá para você cobrar talvez 60, os caras não pagam. Se você for entrar numa academia e a gente começar a falar muito de filosofia, a tua aula abaixa número. Aí o cara fala, para que se conversei aí, eu quero a sala cheia, eu quero 10 caras para fazer valer. Teve uma outra aula que acho que o professor falou sobre isso, talvez no Parabelo. E é realmente isso, enquanto a gente não se firmar como grupo e não bater o martelo de falar assim, olha, o yoga que a gente quer libertar, o yoga brasileiro, que o cara, de repente, joga futebol, capoeira e feijoada, ok, tá ótimo. O importante é que a gente consiga viver com todos os... igual peraí que eu não lembro o nome de todo mundo, desculpa, o Anderson falou, a Malu falou ontem de gênero também, e de raças. Enquanto a gente não conseguir todo mundo falar a mesma língua e fazer bem para todos, não só para uma elite branca, a gente não vai ter um yoga brasileiro, porque o yoga brasileiro é essa misturança, essa feijoada que a gente é. Cada um gostando de um gênero, cada um gostando de um estilo musical, mas o yoga tem que falar isso, tem que ter esse peso, né? Achei importantíssimo criar esse grupo, seja de WhatsApp, seja em qualquer plataforma, para a gente continuar essas coisas que a gente está aqui plantando, né? Seja na forma de poesia, como a Milá falou, né? A gente pode trazer até as coisas que o Abdu tem também lá da Europa, como visão de sociedade, o que o yoga transformou aí, né? Para a gente transformar aqui o nosso yoga, tornar o yoga brasileiro, né? Eu acho que vai demorar, né? Que a gente chegue com voz nesses congressos, como esse que está tendo lá na Cracóvia, que o professor falou, mas a gente tem que bater, tem que ter uma bandeirinha para pelo menos falar, olha, tem uns caras lá falando diferente, será que não é melhor? Será que não é diferente? Vamos ouvir o que eles têm para falar, que somos nós, né? Esses seres pensantes diferentes. Eu também quero, Débora, eu quero participar desse grupo, eu até mandei mensagem para o Anderson já, me inclui aí,
e vamos fazer movimento, tem que fazer barulho, porque é justamente como que o Hermógenes conseguiu lugar, o De Rose conseguiu lugar, fazendo barulho, contatos. Ele não abriu a lojinha lá e no dia seguinte tinha 30 seguidores lá. O negócio é contato, né? Aquele que o próprio Anderson, o próprio Érico Rocha fala, você tem um contato e 6 pessoas ao teu redor vão fazer o teu 6 em 7. E o nosso 6 em 7 aqui é conseguir ter a nossa voz, conseguir levar o nosso yoga para frente, o Bruno Yoga, o Roberto Yoga, Abdu Yoga, Milá Yoga, Malu Yoga, todos os nossos yogas, libertadores de mentes e de corações, né? Para que a gente tenha um Brasil mais consciente disso, e não replicador de moldes americanos, né? Acho que, enfim. Muito bom, Bruno. Bruno, se candidatar a vereador, eu voto em você facinho, Bruno. Muito bom, cara. Adorei. Beto, Pois não? deixa eu te interromper que eu vou pegar o gancho do Bruno aqui para dar minha cartada final, porque meu gerente acabou de falar no ponto aqui, que sou eu mesmo, que ele falou sobre contatos, que eu estou levantando meu projeto social, gente, que é o Yoga Araguaína Online, meu projeto social de parque, vai virar uma plataforma de yoga gratuita, a primeira plataforma de yoga tocantinense popular. Inclusive, hoje, às 19 horas, vai sair a vaquinha, tá? Para eu comprar o equipamento profissional. E, enfim, é uma idealização do meu coletivo Araras, que é um coletivo que vai financiar artistas, atletas e artesãos do estado do Tocantins, porque a política aqui é um caos. A gente faz projetos, os políticos não olham para a gente. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou reunir todo mundo e vou agenciar essa galera. Na hora que eu for entrar O aqui no meu projeto Anderson vai social, ser prefeito de Arara, mano. Araguaína Tocantins, o coletivo é o Araras, que é símbolo do nosso estado. E, enfim, esse coletivo vai ter como premissa financiar o meu projeto de yoga, que é o carro-chefe no momento, mas a gente vai criar uma plataforma estilo mídia ninja de yoga, de arte, de cultura do artista tocantinense, e eu vou estar remunerando essa galera. Já estou com 6 patrocinadores do meu projeto, e também vai ter o financiamento coletivo através do Vaquinha. O link hoje vai estar disponível às 19 horas na bio do meu Instagram. Eu vou estar compartilhando. Quem quiser ajudar, fomentar essa plataforma. Põe o teu Instagram aqui para a galera. E o Anderson logo vai estar dando curso, cara, junto com o Bruno, de como organizar-se de forma coletiva. Você vai ver se não vai dar certo isso aí. Ale, tudo bem aí, Ale? Como é que tá Grajaú? Tudo bem, tudo jóia. Eu tô aqui, assim, né, pensando, que gente inquieta, né? Só cola louco aqui, Ale. Só cola louco aqui. A Mila falou hoje, nossa, que gente maluca. Que gente inquieta, que coisa maravilhosa. Porque em que lugar da nossa sociedade valorizam a nossa subjetividade? É muito difícil, né? Não existe, assim, a gente está sempre desempenhando papéis, né? E aqui a gente tem um assunto que nos tocou de alguma forma, que é o yoga, e é por meio dele que a gente está aqui desenvolvendo nosso senso crítico, sabe? Tentando articular esses planos. Somos corajosos, temos que ser muito corajosos, porque a onda do retorno aí é bem dureza. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou entrar para esse grupo aí, viu, Anderson? Todos convidadas. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Você nos quer fechar o rolê, Marina? Muito. Obrigada. Eu agradeço. Quer fechar o rolê aí, Marina? Tá tudo bem contigo? Tá tudo certo aqui, tô me sentindo abastecida, não tenho muito que contribuir aqui, eu tô, sei lá, muito alegre por esse encontro, mais um aqui com vocês. Valeu, gente. Eu agradeço. Gente, então esse aqui é o último encontro. Roberto. Pois não? Posso só... Eu ia compartilhar um pouco das minhas experiências com as minhas aulas, mas acho que chegamos num tempo. Fiquei com vontade de ler um trechinho aqui do Pessoa, então. Vai lá, o meu crush. Então, o meu também. É interessante que, enfim, nessa trajetória com a yoga, eu deixei de lado minha trajetória com a dança, minha trajetória com a poesia, e estou resgatando tudo isso. E lembrando que meu primeiro mestre foi Alberto Caeiro. Quando eu estava sozinha, criança, e ninguém me entendia, eu ficava com as plantas e com os poemas do Caeiro. E é o que me desperta a praticar yoga, né? Eu estou reconectando
Mas, enfim, não é caeiro, mas é o pessoa. Só um pouco do que você falou, do que eu trouxe, as outras pessoas também disseram. E uma possibilidade para a gente experienciar também trocar yoga. Me tocou, eu lembrei disso aqui, vou compartilhar. Posso? Deve? Então, como diz Pessoa, só a prosa é que se emenda. O verso nunca se emenda. A prosa é artificial. O verso é que é natural. Nós não falamos em prosa, falamos em verso. Falamos em verso sem rima nem ritmo. Fazemos pausas na conversa que na leitura da prosa não se podem fazer. Falamos sim em verso natural. Isto é, em verso sem rima, nem ritmo, com pausas do nosso fôlego e sentimento. Os meus versos são naturais, porque são feitos assim. Abdu, rapidamente, o representante de Fernando Pessoa entre nós, já colou ali direto. Abdu, vai ter um momento, Abdu, que eu vou pedir para tu, num outro encontro aí, falar na voz de Fernando Pessoa, que é na tua forma de falar. Vou evocar você. Muito obrigado, Milá. Coisa linda, cara. Muito legal. Eu agradeço. Pensou perfeitamente fechando o rolê. Agradeço demais, Alexandre ali, sempre de boa, a televisãozinha dele, pá, almoço ali esquentando com certeza. Esse é o último encontro do webinário que antecede o curso. Vai ficar disponível gratuitamente todo o conteúdo gravado do Desformação até a próxima sexta-feira. E quem tiver interesse em participar do curso, eu vou abrir as inscrições na segunda-feira, como diz nosso mestre Érico Rocha, Bruno. Abrirei o carrinho na segunda-feira. Volto a dizer que o formato na minha concepção, um retiro de 10 dias em julho, final de julho, 17 a 24, eu acho. E aí vai continuar tendo de forma quinzenal aos sábados, EAD. Então, esse é o formatão. Você pode vir só no retiro ou só participar do EAD, mas se conseguir fazer tudo, vai enriquecer muito mais, na minha perspectiva, essa edição do Desformação de Yoga, ou como desenvolver um yoga autêntico. Fizemos 4 encontros aqui. A gente vai desenvolver isso muito mais, obviamente, de julho até dezembro, tá? Quem não está inscrito lá na plataforma, nesse curso que está de graça, vai lá, tá um link na bio. Só se inscrever, cara, tem um mundo dos 4 módulos lá disponível para vocês, e os webinários também, todos gravados ali para quem não assistiu os 4 que nós fizemos aqui. Tá legal? Forte abraço, bom final de semana. Alexandre. É nóis. Até o próximo. Estou esperando a camiseta ainda e o bonezinho do MST que não chegou. Até mais, gente. Vai chegar, vai chegar. Valeu, galera. Entrei no grupo, tá o link aí embaixo, tá, gente? Maravilha. Grupo da Aldeia Esquizo Yogi. Beleza, obrigado a todos. Tchau. Tchau, Ale. Tchau, Débora.